Será que estamos a entrar no próximo bull run no mercado de criptomoedas? Bem, eu hoje vou falar num tema que está de certeza na cabeça de todos os investidores no mundo das criptomoedas. Será que estamos ou não a entrar num bull run? Porque o que está a acontecer no mercado das criptomoedas simplesmente não pode ser ignorado. E se tu estás a acompanhar o mercado, sabes que há muitos indicadores que estão exatamente a indicar para este sentido, para que de facto estamos a entrar no novo bull run. E será que estamos mesmo? Diz-me já nos comentários aquilo que tu achas. Bem, no vídeo de hoje vamos ver alguns indicadores que nos podem ajudar a entender qual é efetivamente o sentimento de mercado. Desde o domínio de Bitcoin ao Altcoin Season Index até ao fluxo de dinheiro dentro do mercado das criptomoedas. Vamos falar de todos estes indicadores e depois no final vou partilhar contigo algumas dicas e alguns truques que eu mesmo utilizo para aproveitar ao máximo caso este bull run aconteça, mas também para me precaver um pouco caso não aconteça. E se gostas deste tipo de conteúdo, não te esqueças de clicar no botão do gosto e se não estás inscrito, não te esqueças também de subscrever e de ativar o sininho. Mas bem, antes de irmos ver os indicadores deste bull run, temos de ir ver o que é que motivou o bull run anterior, ou seja, o que é que aconteceu. E no último bull run, Bitcoin atingiu o seu all-time high da altura, onde cada moeda chegou a valer 69 mil dólares. Um valor que, à data de hoje, parece muito barato. Para além de Bitcoin, vimos também Ethereum, por exemplo, a atingir os 4.800 dólares e altcoins como a Solana, que rendeu mais de 10.000% em 2021 e Cardano, que rendeu quase 1.700% a terem retornos históricos. E isto tudo até meados de novembro de 2021, que foi o pico da bull run. E na altura, o que é que motivou esta subida no mercado de cripto? Ou o que é que levou a este bull run? Em primeiro lugar, as políticas monetárias expansionistas, mais propriamente derivadas da pandemia. Porque em meados de 2020 e 2021, tanto o Banco Central Europeu como a Fed começaram a imprimir imenso dinheiro, o governo americano começou a dar cheques às famílias diretamente, as pessoas recebiam os cheques no seu correio, cheques de 1.000, 2.000, 3.000 dólares, e com todos os incentivos que já existiam e que se foram criando para estimular a economia, as famílias tinham dinheiro que sobra, como é natural não em todos os casos. E muitas delas pensaram, calma, isto é dinheiro que nos estão a dar de graça, isto pode ser uma ótima altura para começar a investir o meu dinheiro. E foi aí que começou tudo. Começou a entrar dinheiro no mercado, as criptomoedas começaram a ser cada vez mais adotadas, quer por empresas, quer por indivíduos, com grandes empresas a terem participações, por exemplo, em Bitcoin e em Ethereum, com grandes influencers e celebridades a investirem em criptomoedas e NFTs, empresas como a Meta a investirem milhares de milhões de dólares naquele que se achava ser o futuro, o metaverso, e aí começa a bull run. Tudo começa a subir. Depois das coisas começarem a subir, vem o FOMO, o Fear of Missing Out, ou seja, investidores que tinham medo de perder aquele barco, de ter grandes retornos, começaram também a entrar. E aquilo que subiu muito depressa desceu ainda mais rápido, com Bitcoin a cair 75% nos meses que se seguiram. E isso lembra-nos também da volatilidade que o mercado de cripto tem. E portanto, o bull run de 2021 foi muito impulsionado pela política monetária expansionista, tanto do lado americano como do lado europeu. A subida que estamos a ver atualmente no mundo das criptomoedas está a ser muito impulsionada com a vitória de Trump nas eleições americanas. Porquê? Porque os investidores veem Trump na Casa Branca com muito bons olhos, mais propriamente para o lado económico, para o lado do investimento, e daí a subida nos mercados como um todo. Não foi só no mercado das criptomoedas, foi também no mercado da Bolsa de Valores. E este está a ser o driver, digamos assim, deste bull run inicial, que pode depois levar a um bull run muito maior. E agora vamos falar de alguns indicadores que nos estão a indicar exatamente que o mercado vai nesse caminho, no caminho de um bull run, e o primeiro indicador é o domínio da Bitcoin. Este indicador mede a percentagem da capitalização de mercado total do mercado de criptomoedas que pertence a Bitcoin. Portanto, imaginem que o mercado de criptomoedas total vale 2 trilhões de dólares. Se Bitcoin valer 1 trilhão de dólares, significa que Bitcoin tem um domínio sobre o mercado de 50%. Bitcoin vale metade do mercado, ou tem metade daquele que é o total de market cap do mercado. E quando este domínio de Bitcoin sobe, quando Bitcoin começa a representar uma maior fatia do mercado das criptomoedas, o que é que significa? Significa que os investidores estão a ser mais cautelosos e estão a preferir investir em Bitcoin, a maior criptomoeda, do que investir em Ethereum ou noutras altcoins
que à partida serão mais arriscadas. Porque o Bitcoin é visto como o ativo mais seguro, pelo menos dentro do mercado das criptomoedas. E tal como podem ver aqui nesta imagem, à data de gravação deste vídeo, o domínio de Bitcoin está a rondar os 54%. O engraçado é que quando eu fiz o guião para o vídeo, o domínio estava nos 57%, ou seja, significa que, apesar da Bitcoin ter atingido os 100 mil dólares há poucos dias, as altcoins, ou seja, Ethereum, Cardano, Avalanche, Solana, todas essas criptomoedas subiram mais do que Bitcoin, ou seja, Bitcoin perdeu domínio de mercado. E quando o Bitcoin começa a perder o domínio de mercado, é quando começamos a notar que os investidores estão a retirar dinheiro de Bitcoin e a investir mais nas altcoins, porque estão mais suscetíveis ao risco e porque acreditam que as altcoins vão ter retornos melhores do que Bitcoin. E é exatamente por isto que este indicador é importante. Porque se o domínio estiver muito alto, os investidores não estão muito virados para altcoins. Mas quando o domínio começa a descer, este sentimento começa a inverter-se e os investidores começam a estar muito mais suscetíveis a investir em altcoins. Como disse, neste momento o domínio situa-se nos 54%, mais coisa menos coisa, mas se andarmos o gráfico um pouco para trás para a Bull Run de 2021, vemos que o domínio normal, digamos assim, de Bitcoin no Bull Run é ali entre os 40% e os 45%, ou seja, ainda temos um pouco para cair em termos de domínio, ou seja, ou o Bitcoin cai ou o Bitcoin sobe menos do que o resto do mercado. Agora vamos falar no segundo indicador, o índice da época de altcoin, ou Altcoin Season Index. E basicamente este índice mede se as altcoins, como disse Ethereum, Solana, Cardano, etc., estão a ter performances melhores que Bitcoin. Um índice acima de 75 significa que estamos a entrar ou já estamos numa época de altcoins, numa altcoin season, e um índice abaixo dos 75 significa que estamos ainda numa altura de Bitcoin, numa Bitcoin season. Quando eu fiz o guião para este vídeo, o índice estava nos 63 e cerca de uma semana depois o índice já vai nos 84, tal como podem ver nesta imagem. E se andarmos um pouco para trás no índice, podemos ver que em março de 2021 foi quando atingimos pela primeira vez os 84, 85 neste índice, e que apesar de uma ou outra correção, ficámos acima dos 75 até junho de 2021. São cerca de 3 meses de época de altcoins. E apesar de já estarmos dentro da altcoin season, eu acredito que ainda temos algum caminho para andar, e acredito também que moedas que tenham utilidade e que tenham também algum dinheiro institucional por trás delas, por exemplo Ethereum, Solana, entre outras, podem ter retornos muito interessantes no próximo Bull Run. E uma boa forma para te preparares para esta próxima alt season, para este próximo Bull Run, é exatamente pesquisar os projetos que tenham bons fundamentais, ou seja, que tenham alguma utilidade, que tenham tecnologia e que tenham bons fundadores e também dinheiro de grandes instituições por trás, e deixar um bocadinho de lado o hype que é natural de moedas mais desconhecidas e sem fundamentos nenhuns. Isto é pelo menos a minha opinião. Como é natural, tu podes sempre navegar entre narrativas, podes ir para meme coins, e se conseguires aproveitar alguma narrativa que aches interessante, um meme, etc., podes tentar entrar e aproveitar essa potencial subida. Há imensas estratégias para investirmos dentro do mercado das criptomoedas, mas acredito que moedas que tenham utilidade para o longo prazo e que tenham boa tecnologia vão ter muito bons retornos na próxima Bull Run. E bem, falando agora no último indicador, o fluxo de dinheiro no mercado de cripto. Porque nos mercados o dinheiro não entra de forma aleatória, segue um padrão que se chama de money flow, ou fluxo de dinheiro. No mercado das criptomoedas, e tal como podes ver nesta imagem, geralmente o dinheiro começa em Bitcoin, depois vai fluir para Ethereum, depois vai fluir outra vez para high caps, que basicamente são altcoins com grandes capitalizações de mercado, como Solana, como Cardano, etc. E depois vai para as mid and low caps, ou seja, são criptomoedas mais pequenas com capitalizações de mercado muito inferiores. Ou seja, os investidores começam a colocar dinheiro em Bitcoin, Bitcoin começa a subir, Bitcoin atinge um all-time high, entretanto os investidores começam a vender um pouco, começam a alocar dinheiro em Ethereum, Ethereum começa a subir mais do que Bitcoin, Ethereum atinge um all-time high, etc. Começa a cair um pouco e é aí que os investidores começam a retirar dinheiro de Ethereum e começam a colocar em grandes altcoins como Solana, Cardano, BNB, etc. Depois essas moedas vão começar a subir, ou seja, tudo isto representa o fluxo de dinheiro no mercado de criptomoedas. E por exemplo, na última fase é quando os setores mais disruptivos começam a ter retornos
abismais. Por exemplo, em 2021, a narrativa e o setor que mais cresceu foi o setor de NFTs e de gaming, certo? Temos criptomoedas como a Sandbox, Axie Infinity, Decentraland, entre muitos outros, a terem retornos de 1000 a 10.000% em muito pouco tempo. Lembras-te que há bocado o Altcoin Season Index começou a baixar um pouco em junho de 2021, certo? Mas se olhares aqui para este gráfico, vês que Sandbox teve o seu maior run em junho de 2021, quando passou dos 14 cêntimos para os 8 dólares e meio em novembro de 2021. Isso dá algo como 60 vezes o nosso investimento, algo dentro desses valores. Atualmente já estamos a ver algum crescimento nas altcoins, mas eu penso que é agora que vamos começar a ver Ethereum a crescer ainda mais. Acho que vamos entrar agora, ou já estamos a entrar na segunda fase do ciclo, a fase de Ethereum, e depois sim vamos passar para as fases seguintes, mas digam-me também o que é que acham nos comentários. A minha opinião é que agora o domínio do Bitcoin vai continuar a cair, o domínio de Ethereum vai subir um pouco juntamente com o das altcoins e que até meio ou final de 2025 vamos ver as altcoins a aumentarem consideravelmente o seu domínio de mercado. E atenção, não te deixes levar pelo FOMO em fases mais avançadas destes ciclos, porque muitos dos projetos que sobem durante este ciclo, no final do ciclo vão descer imenso e podem até deixar de existir. Vou dar-te alguns exemplos em que eu mesmo investi. MetaHero, por exemplo, as suas redes sociais estão inativas já há alguns meses e apesar de ser um projeto que eu pessoalmente vi algum potencial, acabou por entrar no esquecimento e o seu token agora pouco ou nada vale. E bem, agora vamos falar de alguns fatores que podem influenciar o bull run e ditar como é que o bull run vai acontecer. Em primeiro lugar, a adoção institucional, porque estão a entrar cada vez mais empresas e instituições no mercado de criptomoedas, como é o caso, por exemplo, da MicroStrategy, a empresa de Michael Saylor, que tem cerca de 387 mil bitcoins nos seus cofres, ou em dólares perto de 37 mil milhões de dólares. Ou podemos também dar o exemplo da BlackRock, que já lançou o seu Spot ETF de Bitcoin. Basicamente a BlackRock compra Bitcoin e vende participações da sua Bitcoin no mercado da Bolsa de Valores, através, neste caso, de um ETF. E agora estamos a ver cada vez mais empresas e fundos a tentarem ter um ETF spot de Ethereum, de Solana, etc. Ou seja, a adoção institucional do mercado das criptomoedas está a ser cada vez maior. Em segundo lugar, a regulação. E a regulação, na minha opinião, pode ser tanto boa como má. Porquê? Porque a regulação, apesar de ser um tema muito controverso, pode legitimar ainda mais o mercado e atrair mais investidores. E o que é que isso vai significar? Mais dinheiro injetado no mercado e as moedas a subirem. Em terceiro lugar, a narrativa macroeconómica. Porque com a eleição de Trump, e como eu disse, o sentimento no mercado mudou completamente e tudo começou a subir. E se a esta eleição adicionarmos, por exemplo, a possibilidade da descida das taxas de juros, podemos ver a entrada de ainda mais liquidez no mercado e os preços a subirem ainda mais. Bem, eu já desde 2021, 2022, 2023 que venho a acumular algumas criptomoedas. Nessa altura e antes de começar este pequeno bull run, o meu portfólio era maioritariamente de 4 criptomoedas: Bitcoin, Ethereum, Cardano e BNB. Acho que não me estou a esquecer de nenhuma. O que eu fiz agora, depois de Bitcoin atingir a marca dos 90 mil dólares sensivelmente, foi começar a transferir estes saldos, a retirar lucros e a alocar a outros projetos. E tudo isto faz parte de um plano. E o ponto número 1, a dica número 1 que eu te quero dar e que eu também utilizo quando estou a investir, é exatamente o definir um plano. Eu já tinha no meu plano definido que quando Bitcoin atingisse aqueles patamares de preço, eu iria rodar o meu dinheiro de Bitcoin para Ethereum e para outras altcoins. E este é o primeiro ponto e o ponto mais importante na minha opinião, porque apesar de parecer um clichê, é completamente verdade. Tu tens de definir um plano. Tens de definir quanto é que queres investir, quais são os setores que tu achas que vão crescer mais neste bull run, em que moedas é que queres investir dentro de cada setor, o porquê daquela moeda em específico e quais é que são os teus objetivos com cada investimento. Porque como é natural, eu não posso investir em Ethereum e estar à espera de fazer 1000% de retorno. Não faz sentido, mas eu posso investir numa moeda muito mais pequena e estar à espera de fazer 1000% de retorno. São ativos completamente diferentes, com capitalizações de mercado completamente diferentes, ou seja, cada ativo vai ter o seu objetivo diferente. E se tiveres tudo muito bem delineado, juntamente com, como é natural, as estratégias de saída de cada investimento, tanto para o caso de correr super bem, como para o caso de não crescer tanto como estavas à espera, acredito que vais estar muito bem preparado para o bull run. Em segundo lugar, diversifica, não invistas tudo numa só moeda. Como eu te disse,
no início deste pequeno bull run eu tinha 4 criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, Cardano e BNB, se não me engano. Eu agora tenho cerca de 10, mais coisa menos coisa, porque quero estar diversificado entre vários setores, entre várias moedas, para ter o risco um pouco inferior e também para ter a probabilidade de apanhar os retornos mais altos, dependendo do setor que melhor crescer. E atenção, eu quando digo para diversificares, não digo para meteres 10 euros em 1000 criptomoedas, ok? Tens de diversificar dentro daquilo que te faz sentido, mas também não podes fazer um over-diversify, ou seja, não podes ter diversificação a mais. Porque existem dezenas de setores diferentes e tu podes tentar investir em todos os projetos, mas a minha opinião e aquilo que eu faço é escolher 2 ou 3 ou 4 setores que eu acho que vão ter melhores retornos, investir neles e tentar escolher os melhores projetos para, como eu disse, aumentar a minha probabilidade de ter os melhores retornos possíveis, porque honestamente também é impossível acertar no projeto que vai ter o melhor resultado. Isto, se tu quiseres investir tudo numa só moeda, é quase impossível de acertares. Eu acho que criar um portfólio diversificado entre todos os setores que queres investir, os projetos em que queres investir, se queres ou não estar exposto a Bitcoin, a Ethereum, a Solana, o que for, acho que é o melhor caminho para investirmos neste mercado. Em terceiro lugar, faz a tua própria pesquisa e não confies na opinião dos outros. E atenção, podes ouvir e podes ter em consideração, mas não deves investir apenas com base no que outra pessoa está a dizer. E honestamente eu cometi esse erro também no Bull Run de 2021. Pesquisa os projetos, vai às redes sociais dos projetos ver se são ativos, se têm muito engagement, ou seja, se as pessoas gostam dos seus posts, se comentam os seus posts, especialmente no Twitter. Vê se o projeto e se o setor te dizem alguma coisa, se achas que têm potencial e se sim, depois decides se deves investir ou não. Porque imagina que não acreditas que a inteligência artificial no mercado de cripto vai ser o futuro. Por que razão é que haverias de investir num setor que não achas que tem futuro só porque outra pessoa está a dizer? Não faz sentido, certo? Por isso tens de investir naquilo que, na tua opinião, pode ser o futuro. Em último lugar, evitar o FOMO, evitar o Fear of Missing Out. Porque assim que tiveres o teu plano bem definido, não te podes desviar. Se queres investir em RWA, em Real World Assets, não é por inteligência artificial estar a crescer imenso que vais deixar de estar exposto a RWA, que vais vender os teus investimentos para ir para a inteligência artificial. Não. Deves focar-te naquilo que tu conheces, naquilo que tu sabes e investir naquilo em que tu acreditas, seguir o teu plano. Agora quero também deixar aqui uma mensagem importante. O mercado de cripto é super volátil. É uma oportunidade incrível para fazeres crescer o teu portfólio, mas é um mercado onde também muita gente perde dinheiro. E porquê? Porque muitas vezes não tem uma estratégia e investe naquilo que está a subir mais na altura. Se estivermos de facto no início de uma bull run, esta pode ser a melhor altura para começares a estudar sobre o mercado de cripto e começares a posicionar de forma estratégica e com base naquilo em que tu acreditas. Mas atenção, porque como é um mercado muito volátil, tem também muito risco e por isso tu nunca deves investir mais do que aquilo que estás disposto a perder. Porque é um facto, tu podes perder o teu dinheiro. E lembra-te que no final de cada bull run há sempre uma correção muito grande que apanha muitos investidores desprevenidos, por isso tu deves ter sempre o teu plano, a tua estratégia e saber exatamente quando é que deves sair. Eu sei que é muito tentador pensar que cada bull run vai ser igual ao anterior, mas a verdade é que o mercado está constantemente a mudar. Por isso, mais uma vez, em vez de tentares prever o futuro, faz o teu plano, a tua estratégia, sabe aquilo que estás a fazer e quase certeza que te vai correr bem. Bem, agora quero saber o que é que tu achas que vai acontecer nos próximos meses. Achas que vamos entrar no bull run? Achas que isto é só fogo de vista? Diz-me já nos comentários aquilo que tu achas. Quero terminar o vídeo por dizer que não é aconselhamento financeiro, é apenas a minha opinião e tu deves fazer sempre a tua própria análise, certo? Se gostaste do vídeo, não te esqueças de clicar no botão do gosto. Se não estás inscrito, não te esqueças de subscrever e de ativar o sininho para que saibas sempre que eu coloco um vídeo novo. Vai ser na descrição das minhas redes sociais todas, o meu Instagram, o meu TikTok, o meu Twitter, o meu Threads, que eu agora tenho colocado conteúdo mais regular nessas plataformas também. Por hoje é tudo, espero que tenhas gostado e vemos no próximo vídeo.